muito obrigada por estar aqui, neste sítio emblemático da cidade de Lisboa. Foi difícil, mas conseguimos. Foi difícil, foi um parte difícil, mas conseguimos. É esse o objetivo. A criança nasce. A criança nasce. Daqui a 9 meses. Agora vai nascer já de seguidinha, nós somos rápidas. No seu entender, qual é a palavra que define o estado atual de espírito do nosso país? Uma palavra só é difícil, porque eu acho que no estado atual há, creio, do meu ponto de vista, dois estados de alma muito típicos. As pessoas que estão contentes com tudo o que se passou, que sentem que a sua vida melhorou, e para algumas pessoas melhorou de facto, e as pessoas que, por experiência de vida, por situação acontecida, entendem que tudo isto está preso por arames e que se um arame falhar, não nosso, mas por exemplo no estrangeiro, nós estamos muito dependentes do estrangeiro, que pode acontecer, enfim, uma outra intervenção estrangeira no país, que seria a todos os níveis lamentável. Portanto, é muito difícil dizer qual é o estado de espírito. Eu acho que os portugueses estão satisfeitos com esta solução encontrada, mas acho que não pensam no futuro, portanto, estão a pensar no já e agora. Na altura em que começarem a pensar no futuro, começarem a pensar no Brexit, começarem a pensar no que se está a passar em Espanha, com a Catalunha e a seguir todos os outros, todas as outras nacionalidades que compõem a Espanha, poderão talvez não entrar em depressão, não é o caso, mas a alegria pode não ser tão funda, porque há fortes motivos neste momento para que a Europa esteja preocupada. E a sensação de sentir portuguesa aqui e agora? Essa sensação é muito engraçada e eu vou responder de uma forma típica. Quando eu quero valorizar os portugueses, é impossível não recorrer à época dos descobrimentos, à nossa época de glória, em que nós saíamos para desbravar mundo e, portanto, digamos que é ao passado que eu vou buscar os elementos para elogiar o presente. Se quero falar em termos que me entendam, porque o conhecimento da história está cada vez mais reduzido, eu digo, eu sou do país do CR7, do Ronaldo. Toda a gente sabe quem é Portugal nessa altura. É surpreendente como certas marcas, e a marca de um homem, não há ninguém. Que não conhece. No Japão, eu tive essa experiência. Eu falei dos portugueses com algum medo que confundissem naquela zona, me confundissem com Espanha, embora fosse lourita e, portanto, mas agora são todas louras também, portanto, não seria por isso. E a miúda que me perguntou se eu era, quando eu lhe disse se eu era francesa, eu disse-lhe não, sou portuguesa, mas naturalmente tu não sabes onde fica Portugal. Ela disse-me que sabia muito bem onde ficava Portugal, porque os portugueses tinham sido, as pessoas tinham ido para o Japão construir as ameias dos castelos. Portanto, e sabia, enfim, o que era a Espanha e o que era Portugal. Isto veio a propósito de uma pergunta que já não sei qual é. Qual era a sensação de sentir portuguesa aqui agora, de regressar ao passado? Para os tempos modernos, sim. É de facto. Se eu disser, olha, eu sou de um país que é o país onde nasceu o Cristiano Ronaldo, sabem imediatamente, é Portugal. Portanto, saudade. Que eu não sei se a mina japonesa com quem esteve. Isso é uma longa... Saudade é uma extravagância da nossa língua e do nosso povo? É de alguma forma uma extravagância, porque saudade não tem tradução. Há termos que tentam aproximar-se. De facto, saudade é saudade, só se pode dizer nesta língua. Mas o conteúdo de saudade é evidente que existe nos quatro cantos do mundo. Quer dizer, o que a saudade representa, o conteúdo da saudade poderá chamar-se-lhe os nomes mais estranhos, mas a saudade não é típica dos portugueses. A saudade é típica de quem teve amor
e, portanto, recorda com saudade aquilo que foi amor, amizade, estima, portanto, os bons momentos. Tem-se saudades dele, porque não creio que haja doentes mentais que tenham saudades de maus momentos. Os maus momentos a gente... Não, a gente esquece. Esquece rapidamente e em força. Estereótipos do homem e da mulher portugueses. O que é que mais lhes agrada? A mulher doméstica, a mulher mãe de família, a mulher a fazer trabalhos menores. Portanto, não é possível numa sociedade que, mesmo nos estereotipos, esses estereotipos não tenham sido alterados. Ainda há livros em que a mulher está a passar a ferro, em que a menina está a ajudar a mãe na cozinha. Portanto, são coisas que subliminarmente vão criando uma espécie de inconsciente que vem à superfície à mínima espertadela. Portanto, tenho pena que não tenham atualizado os estereótipos. Segunda pena que tenho é que ainda haja estereótipos. E a terceira pena que tenho, e essa é grave, muito grave, é que para um mesmo trabalho as mulheres ganham menos dinheiro. Essa não é um estereótipo, é uma vergonha. É uma vergonha. Em pleno século XXI. Em pleno século XXI. E mais, quando as mulheres começam a chegar a determinados lugares. Portanto, não é só culpa dos homens. Nós também, de alguma forma... Nós também temos alguma culpa nisso. Não sabemos reivindicar o que nos é devido. Estou em concordar. Ainda que uma jornalista não pudesse dizer isso, mas eu, como não sou jornalista, tenho esta vantagem de poder concordar ou discordar. Não, é de facto... Mas é uma vergonha. Eu não sou uma feminista encartada, gosto muito de ser mulher, detestava ser homem. Exatamente, não tem nada a ver com isso. É que não me aprecia rigorosamente nada, acho muito mais graça ser mulher, mesmo nesta idade. E, de facto, se querem criar estereotipos, ao menos que sejam atualizados, sim. Não sejam os do tempo da nossa avó. Aos Barrota. Eu, por acaso, gosto desta pergunta. A padeira, aos Barrota, e aquilo que nós guardamos na memória, ainda que seja uma memória algo inventada, com algumas... Ana, eu devo ter uma origem qualquer germânica. Eu sou muito pragmática. Gosto muito do romance, mas é quando o romance conduz a alguma coisa prática. Romance só para ficar parado, a olhar para o céu, não é comigo. Portanto, eu vou-lhe responder... Ela existiu? Uma coisa... Existiu? Existiu, acho que sim, e portanto, quero crer que sim. Já se duvida que tivesse havido o massacre dos judeus, de maneira que até admito que qualquer dia não haja padeira de Aljubarrota. Mas quanto à padeira de Aljubarrota, eu diria o seguinte: há uma série de padeiras de Aljubarrota que nós não conhecemos, que fazem no seu dia-a-dia uma luta persistente, de que ninguém fala, que ninguém dá apoio. Mulheres por esse mundo fora, do Algarve ao norte, que são verdadeiras heroínas, que não foram menos do que a padeira de Aljubarrota. A padeira de Aljubarrota, em termos ficcionais ou em termos históricos, a mim não me agrada, porque significa que o nosso país, de algum modo, estará subjugado e precisa de alguém para o libertar desse jugo. Portanto, quer seja porque a padeira de Aljubarrota represente as mulheres que estão subjugadas e de quem ninguém fala, quer seja porque a padeira de Aljubarrota é um símbolo histórico, não me agrada em qualquer dos casos, porque isso significa que ou a minha liberdade, ou a liberdade das mulheres, ou a liberdade do país está a precisar de que alguém o liberte, portanto, de que nós estamos debaixo de um jugo qualquer. Viriato. Isso também é uma história complicada. Eu não quero desfazer a história de Portugal, como é evidente, na qual tenho muito orgulho. Mas o Viriato... E sobre a qual já escreveu livros... Sim. Maravilhosos. O Viriato, de facto, foi o líder dos lusitanos. E a Lusitânia não corresponde rigorosamente ao que é hoje Portugal.
Portanto, se você me pergunta como é que eu devo encarar o Viriato, eu encaro como um ídolo peninsular, porque senão tenho que andar a deslocar Portugal um bocadinho mais para a direita ou um bocadinho mais para a esquerda para ser só nosso. Exatamente. De maneira que não, eu considero um líder peninsular. Opa! Oh. Já está a rir, eu adoro. Adoro estas gargalhadas, fazem-me tão o bem. opa é uma coisa que me encanita profundamente. É feio, feíssimo. A mim não se me atrevem a dizer opa, porque senão Levam logo. nem sei mesmo se não haveria um gesto qualquer mais rápido. Opa, desagrada-me porque é feio, desagrada-me porque é usado permanentemente. Parece que as pessoas não têm dominam a linguagem, não há outra linguagem, e porque é uma atabalhoação do olha lá. É. Opa, olha lá, toma nota, ouve lá. Opa. E não é muito mais bonito, olha lá. Olha lá. Portanto, mas pronto, e eu acho que no ensino tem-se a obrigação de ensinar, é como dizer, camão, com o pé, mas cacafonias que na escrita não existem, mas que na oralidade tem que se ter muito cuidado. Eu, quando vejo algumas coisas na televisão, às vezes tenho ataques de riso. De riso. Porque comem-se palavras e a palavra fica completamente estropiada. E não é por acaso que depois os estrangeiros, quando vêm cá a Portugal, dizem, nós até sabíamos um bocadinho português, mas chegamos lá e não percebemos nada do que... Ana, nós percebemos todos os espanhóis e os espanhóis não nos entendem. Exatamente. É tão simples quanto isto. Imagino que os espanhóis também fiquem encanitados com... Não, isso é verdade, e falam muito mal línguas, quer dizer, é uma língua muito gutural, portanto, ouvir um espanhol a falar inglês é das coisas que arranham um bocadinho o ouvido. Dói. Terrível. Dói. Passamos para ameaças, se é que elas existem. Quais serão aquelas que se perfilam agora num futuro próximo ou num futuro agora são as perguntas longe? mais sérias. São. Ameaças, eu acho que seria tonta se não dissesse que elas existem. Existem, são reais. Nós somos um pequeno país que não tem a importância da Bélgica ou da Holanda ou isso, portanto, nós dependemos muito do exterior, dependemos muito do que vendemos, também já nos habituámos a depender muito do que compramos, o que não é bom. Mas eu considero que a ameaça maior hoje não são as guerras, não são... é uma coisa que se chama económico-financeira, é a área da economia e das finanças, ou seja, a guerra hoje não é matar com tiros, não é queimar, não é tudo aquilo que foram a Primeira e a Segunda Grande Guerra. Hoje a guerra é uma guerra económico-financeira. Portanto, hoje... liquida-se uma família, liquida-se um país, estrangulando-o do ponto de vista económico e do ponto de vista financeiro. Portanto, se me pergunta se eu não tenho preocupação, tenho. A Europa está velha, muito envelhecida. Há países que estão crescendo vertiginosamente, como é o caso dos chineses, a grande potência. E de forma silenciosa, quase. Absolutamente. E, portanto, aquilo que me preocupa mais é não ser explicado à sociedade portuguesa que tudo isto que nós vivemos não é um mito, mas é qualquer coisa que convém que tenhamos os pés assentes na terra. E convém não fazer disso um turvelinho, mas as famílias têm que pensar em poupar e não em gastar. Gastar aumenta o consumo, é bom para a economia nacional, mas a poupança é a única coisa que pode fazer alguma espécie de almofada a uma catástrofe, como seja a bolha do imobiliário ou outras quaisquer bolhas que possam existir e que, como você calcula, estão à beira de poder, quer dizer aos portugueses que não há bolha imobiliária é como dizer-lhes, olha, quando faz sol, chove. Depois também há alguma coisa que conduz a isto, como as pessoas não poupam,
porque têm pouca poupança e, portanto, dizem poupar 20, não vale a pena tão gasto. Antigamente nós poupávamos para uma doença, para comprar uma casa aos filhos, para pagar o custo dos filhos, para o casamento. Isso hoje não existe. E as poucas poupanças que existem, em que é que são aplicadas? Na compra de casa própria. Portanto, você está a expulsar os portugueses da periferia. Está a mandá-los para a periferia, do centro. Sim. Hoje em dia não se faz vida de bairro. Não se faz vida de bairro. Eu própria falo, eu faço tudo em Campo de Ourique. Campo de Ourique é o meu bairro. Adoro Campo de Ourique, aliás, adorava viver em Campo de Ourique. Tivesse o dinheiro. Daqui a nada está Tivesse a o mudar. dinheiro. É impossível. É muito mais caro que a Lapa. Campo de Ourique é muito mais caro que a Lapa. Bem, eu não sei se o Dom Sebastião, se voltasse, se iria escolher o Campo de Ourique ou a Lapa, ou para onde é que ele iria querer. Ana, o Dom Sebastião voltava, era aclamadíssimo, porque nós temos uma tendência, é muito engraçado, nós estamos sempre à espera da vinda de um Dom Sebastião que resolva os tais problemas que a gente não conseguiu resolver. Portanto, se viesse o Dom Sebastião, mais moreno, mais vivo, menos vivo, era aclamadíssimo. numa manhã de nevoeiro, ele aparecia aclamadíssimo. A influência de Portugal no mundo, a influência económica, é consentânea com a dimensão do nosso país? Ou vice-versa? Você deveria estar à espera que eu lhe dissesse que sim. Eu não estou à espera de coisa nenhuma. Mas eu acho que ou antes, dissesse que não, mas eu vou-lhe dizer que sim, acho que sim, que é consentânea com a nossa dimensão. E, no entanto, nós temos países da nossa dimensão, falámos há bocado, a Bélgica, a Holanda, que têm muito mais poder. Julgo, no entanto, em abono da verdade, que o olhar sobre Portugal tem vindo a mudar muito. Quem está atento a estas feiras internacionais, às startups, e sem ser as startups, tudo o resto que são feiras, calçado. Eu hoje acho que nós temos os melhores estilistas de calçado. Temos tecidos ótimos. Portanto, julgo que Portugal hoje é olhado de outra forma. Mas há uma marcazinha que nos apocanha. É um bocadinho como quando nós fomos para o Brasil, as piadas e as anedotas eram todas sobre portugueses. Agora, não sei se as piadas são todas sobre brasileiros, porque nós fomos para lá e agora vêm eles para cá. Só que os que vêm têm mais dinheiro, portanto, naturalmente não se dão essas comparações. Mas acho que Portugal, à dimensão que tem, eu gostava de ver de o ver com uma voz mais forte, com aquilo que se perdeu, que é o orgulho de ser português. Eu tenho um enorme orgulho de ser portuguesa. Não queria ser nada de outro país. Aliás, eu digo sempre, primeiro sou portuguesa, depois sou europeia. Mas, francamente, tenho muito orgulho em ser portuguesa, tenho muito orgulho na nossa história. Mesmo aquilo que nós não fizemos bem, os outros fizeram pior. Bem, marca Portugal. O hashtag, ou como diz o Ricardo Araújo Pereira, que eu acho imensa graça, o Ricardo Araújo Pereira, o hashtag diz que é o jogo de galo. Aquela coisinha, jogo de galo. Sim, aquela coisinha de jogo de galo. É o cardinal. Okay. É o cardinal. Cardinal, ou jogo do galo, à maneira do Ricardo. Portugal, existe ou não? Tenho alguma dificuldade em responder essa pergunta. Porque vou cair outra vez naquela que já lhe falei. Ou seja, é a Amália, é o Cristiano Ronaldo, depois no meio científico é um sobrinho Simões, é o Manuel Antunes, sim, portanto, António Damasio, etc. Portanto, há uma marca, mas nós quando vamos trabalhar para fora somos bons, francamente bons. Nós não somos dispensados pela falta de qualidade. E isso seja a todo nível. E como saiu muita gente qualificada, houve de facto uma sangria de gente qualificada, isso só prova que nós somos bons. Mais um motivo para ter orgulho naquilo que somos. Portanto, eu acho que marca Portugal. Eu hoje acho que a ciência em Portugal é respeitada.
presto a minha homenagem a um ministro que morreu já, o Mariano Gago, porque foi das pessoas, eu não penso como ele, aliás não tenho partidos, mas merece ser referenciado porque foi alguém que se empenhou pela investigação e pela ciência em Portugal. O Dr. Mariano Gago teve uma visão de futuro. Foi, de futuro, exatamente. Projetou-nos no futuro. Correndo mesmo o risco de as pessoas o não perceberem no imediato, mas ele tinha uma visão para o futuro, portanto, aí acho que há uma marca Portugal. Agora não é o Portugal escrito com 2 L's ou aquelas coisas especiais de corrida, quer dizer. Ou com IFA sim, e o MESM, então, essa parte então, portanto, acho que sim, fomos conhecidos por uma Amália, que no tempo em que Portugal era muito fechado, a Amália levou Portugal ao mundo, toda a gente conhecia a Amália. E depois temos agora um CR7 e temos muitos outros, o Damásio, como lhe disse, e engenheiros que são conhecidos, o arquiteto, o Cisa Vieira, o Souto Moura, prémios Nobel, quer dizer, portanto, para as áreas em que trabalham. Portanto, acho que há de facto uma marca Portugal, um hashtag Portugal. Jogo do Galo. Eu isso acho que sim, aí acho que sim que há. Quantas vezes pensou, se é que alguma vez isso lhe ocorreu, quantas vezes pensou na palavra miscigenação, não é? É horrível dizer esta palavra. É feia também, mas não. Vou-lhe dizer uma coisa. Não penso muito nela e posso explicar porquê. Penso, se tiver que fazer um trabalho sobre miscigenação, com certeza que penso e que enquadro e faço um plano do que é que quer dizer. Eu acho que a palavra significa a globalização das espécies, não das raças. Portanto, enquanto globalização, eu não penso se eu sou ariana, se o jogador de futebol é negro. Para mim é português. Eu nunca tive, felizmente, podia ter e ter sido educada assim. Sim. Nunca me fez. Não sei se fosse a verdade do fundo, se, por exemplo, um filho meu me dissesse vou casar com uma negra, eu naturalmente teria um primeiro embate. Mas tenho uma avó em que uma tia minha casou com um negro fula, portanto filho de um régulo, e a minha avó, minha querida avó, disse, bom filha, eu não estava a pensar que seria esse o casamento ideal para ti, mas se é o que tu queres, assim será. Minha avó, mãe da minha mãe, minha avó. Portanto, a mistura de raças a mim não me causa nenhuma, nem num sentido nem noutro. Portanto, vamos lá ver também aqueles multiculturalismos, que é o politicamente correto do multiculturalismo, não é, eu se não gostar, no caso concreto, daquele multiculturalismo, diz não gosto, não me apetece, não apoio. Agora, a mistura das raças, ao que dizem, os produtos saem superiores, os de café com leite não ficam a dever nada à raça branca, os indianos casados com portuguesas, nada disso me faz confusão. E acho que isso faz de nós o povo que nós somos. Não, só que acho que às vezes pode ser complicado, é que o casamento entre religiões diferentes pode causar alguns problemas, mas isso as pessoas sabem à partida. Sim, já sabem. Se são capazes de resolver, muito bem. Se não são capazes de resolver, a validade termina. E depois pode haver casos complicados, porque se as pessoas vão vir para outros países em que as regras são diferentes, isso tem que ser tudo muito bem pensado. Mas pensar nessa área em concreto, só se me pedirem um trabalho sobre isso. Caso contrário. Não é uma coisa que me preocupe muito. E em Pedro e Inês? Pensa muitas vezes naquele amor, eu acho a história do Pedro Inês, eu que não sou nada romântica, a história do Pedro e Inês faz-me uma confusão que nem quero saber. Já beijar uma morta, a mão da morta, faz-me... Quer dizer, já o cortejo e o povo todo a ter que vir... Há coisas na nossa história que podem ser inteiramente verdades, mas que me dão uma vontade de rir imensa, porque a história do Pedro e Inês
Pronto, amaram-se muito, sim senhora, também houve outros reis que se amaram muito. A história de Portugal é cheia de amores. É cheia de amores. O que é que eu acho do Pedro e Inês? É uma história de vingança. E eu não gosto de vingança. Eu acho que é muito mais uma história de vingança, principalmente Não, é uma final... história de amor, é uma história de vingança. Talvez causada pelo amor que ele teria por essa mulher. Mas é melhor não entrarmos também na análise dessa mulher, porque senão quem sabe história também tira outras conclusões. Eu acho que para o Pedro foi uma vingança, foi obrigar a considerar como rainha a mulher que eles não queriam considerar como rainha. E, portanto, digamos, não estou convencida nada que tenha havido um beijamão com a morta... o cadáver, tudo aquilo, mas a lenda das lágrimas de Inês e a Quinta das Lágrimas e a aguinha encarnada da Dona Inês, isso já me parece que dá para fado, mas não dá para mais nada. Agora, a história de Portugal é muito engraçada nessas áreas, quer dizer, é uma história recheada de amores proibidos, amores dengosos. E quem lê os livros que a Helena escreveu acerca dos reis e das rainhas, aquilo é uma delícia, porque é um manancial de informação. E nós escolhi aquelas mais discretas. As mais soft. Não foi para azar. Nós temos, por exemplo, nas Mulheres que Amaram Demais, a Madame Curie, que a gente tem como um ser especial, teve uma vida sentimental complicadíssima, um escândalo em França, quando ela se apaixonou por um senhor casado. Isto hoje é o cotidiano, lá está cá. Vale a pena perguntar, é casado? Quer dizer, eu tenho um namorado, é casado? Porque, de facto, já não se pergunta é solteiro, é divorciado, não é casado. Enfim. E o problema mas é que o Pedro e Inês, acho que é uma história bonita, mas não... por isso casar. Mas é para dar publicidade à zona onde o ato se terá eventualmente passado. Então pronto, eu não sei se o Dom Pedro depois se arrependeu a posteriori daquela vingança toda desgraçada que aconteceu a seguir à morte da Dona Inês, mas se o arrependimento matasse, nós enquanto povo, será que nos devíamos arrepender? A pergunta, essa é uma pergunta condescendente, mas a pergunta condescendente estariam naturalmente as pessoas que nos possam ouvir a dizer a ditadura, o monstro da ditadura, os 40 anos da ditadura. Nós já temos 40 de revolução. Eu diria que aquilo que mais me incomoda é o deixar andar. É a característica portuguesa que eu gostaria de ver completamente alterada. Porque eu ardo do fado, eu deixo andar, eu não tenho coragem, não vale a pena, eu já estou velha, isto não resolve, só não resolve nada. O deixa andar, para mim, que é mais característico das zonas mais quentes do nosso país, portanto, mais para o sul do que para o norte. O norte é mais agitado. Se houvesse alguma coisa que eu gostasse de mudar nesta terra, era não deixes andar. Faz acontecer. É o que você diz, faz acontecer. Sim, faz acontecer. Se pudesse convidar alguém para vir jantar consigo hoje aqui, ao Hotel da Lapa, ali na Esplanada, aqui ainda por cima tem uma vista maravilhosa e está um tempo maravilhoso. Se pudesse convidar alguém, uma personagem da história de Portugal, história recente, mais antiga, que a Helena quiser, quem era aquela pessoa? Muito espantosamente, as pessoas diriam Dom João, eu convidaria o Dom Dinis, que é o meu rei de eleição. Dom Dinis, o povoador, o homem que percebeu que era preciso levar gente para os sítios que não estavam povoados, o homem que tornou a legislação, usou o português na legislação, em lugar de ser o latim que ninguém entendia, para que toda a gente pudesse entender.
não terá sido um marido exemplar, mas ela era santa e portanto, transformou o que era para transformar, o pãozinho nas rosas e nessas coisas. Não, as rosas no pão. Era o Dom Dinis. O Dom Dinis é um rei que teve uma noção de expansão do país e do que era preciso fazer, porque o país não podia ficar uma lingueta de gente e depois ficar terra sem ninguém. Ele teve a noção do que era importante fazer em povoamento e teve a noção do que era preciso fazer em educação. Forma uma universidade, funda uma universidade. É um grande, grande homem. Até se lhe pode perdoar outras coisas, porque, de facto, para mim, entre os reis, é um grande, grande homem. Entre as rainhas, sempre considerei a Dona Teresa a primeira rainha de Portugal e não há monarca que me faça dizer o contrário. O filho dela veio depois. Ela teve uma noção de ser rainha daquele bocado de terra, de ser rainha. Portanto, o Dom Dinis era o meu companheiro de barbudo de hoje à noite. Do Dom Dinis passamos para outra coisa completamente diferente, mas haverá outros Dinises por aí a aparecerem. Quais são aqueles talentos que as gerações futuras, os nossos filhos e netos, têm por obrigação de rentabilizar? Eu rio-me imenso com essa pergunta, porque perguntar a um neto meu que talento que eu lhe tivesse deixado é que ele iria desenvolver, eles diriam, avó, os talentos que a gente vai ter que desenvolver são os que nós descobrimos. Talentos da sua época, o quê? Escrever à máquina, escrever à mão. O André e o Federico, o André e o Federico devem... Têm grandes... As novas gerações não precisam dos nossos talentos. Precisaram dos nossos talentos para se formarem como pessoas. Agora, para ajudarem a crescer Portugal, eles têm hoje talentos próprios que nós nem dominamos. Ouça bem, uma criatura tem um cancro, é operada em Lisboa por um médico que está no Japão. Alguma vez eles pensam no que foram as histórias de alguém que nem sequer sabia se era cancro, se não era cancro, das doenças que houve, como aquelas sexualmente transmissíveis, que mataram tanta gente, como a sífilis e isso tudo, que marcaram, não só mataram, como marcaram famílias. Ouça, Ana, as novas gerações têm tanto material para fazerem coisas novas, que eu acho que onde olhar para nós com alguma ternura, olha, coitada da avó, que ainda escreveu à máquina, até de escrever o que verte e depois lá transformou aquilo no computador. Ouça, com a idade que eu tenho, as minhas amigas olham para mim como se eu fosse um ser de outro planeta. Computador? Mas queres o computador para quê? Para ver? Não, para escrever. Para escrever. E tenho um filho que se recusa a escrever em computador. O nosso querido professor Marcelo Rebelo de Sousa, que é o nosso presidente, o que é que o levaria a declarar que Deus é Tuga? Olha, eu tenho que fazer uma declaração de interesses. Eu conheço o professor Marcelo, e não quero envelhecê-lo, mas conheço-o há 40 anos. Quando era um nome falado, lembro-me na JUC de ter ouvido falar no Marcelo e a família do Marcelo e a família política do Marcelo. Hoje eu acho que conheço seguramente 30 ou 40 Marcelos. Eu conheci o Marcelo professor, eu conheci o Marcelo amigo, eu conheci o Marcelo comentador da televisão, eu conheci o Marcelo social, eu conheci o Marcelo dos jornais. São tantos que, digamos que são clones com algumas variações. Como ele é um homem muito inteligente, não lhe passaria, nem metaforicamente, dizer que Deus é português. O Lula, que julga que é dono do Brasil, diz que Deus é brasileiro, está enganado, coitado, parece que só é dono de um apartamento. Mas esse apartamento trouxe-lhe tanta alhada que eu aconselhava vivamente a que ele não dissesse mais que Deus era brasileiro.
que vai que Deus fica mesmo chateado. Absolutamente. Bom, E já não sai. exatamente. Fica lá na prisãozita para sempre. Enfim, do Lula, do professor Marcelo, damos ali um pulinho à Assembleia da República, onde estão os nossos queridos deputados, certo? Representantes de todos nós, dizem eles, e nós acreditamos. Qual seria aquela frase, aquele lema que a Helena gostaria de ver ali no topo da Assembleia da Não República? tenho qualquer dúvida sobre isso. Aqui não se admitem insultos. Está maravilhoso. Ora, mais claro e direto? Não punha nem as balanças, nem nada. Não há insultos nesta casa. A Assembleia da República é uma casa onde o insulto não deve ser permitido. Para ser um espelho, para poder Que é o ser espelho da sociedade. Portanto, e fico só por aqui, porque acho que se isso estivesse no frontispício da Assembleia, não era preciso mais nada. E se toda a gente olhasse e lesse e integrasse a mensagem. Uma pergunta, aquelas perguntas, eu sei que será que é essa está esta escrita, essa está escrevida. escrevida. Essa Então está vamos escrevida lá. e vou ler. Então diga lá o que é que pergunta que era. Pergunta. Então vá, vou ler a pergunta direitinha. Ó, com o nosso logotipo na bonita. Bonito. Ponto É cruz. sim, senhora. Então, se tivesse a oportunidade de encontrar um dos 3 presidentes das instituições europeias, qual seria a pergunta que gostaria de colocar e para a qual ainda não obteve uma resposta vinda da Europa? Ora bem, eu sou economista, não me demito dessa função e aquilo que eu poria como questão era porque é que na zona euro a poupança é tão castigada com a política de juros zeros que há demasiado tempo se mantém? Quem é que quer que responda? Juncker, Tajani ou Donald Qualquer Tusk? deles. Mas tem algum... O Juncker talvez fosse o que me agradasse mais que respondesse. Será? Portanto, não temos poupança, temos juros zero e há não sei quanto tempo que esta situação se mantém. E como se mantém, não há poupança. A poupança é castigada, porque as pessoas não poupam, gastam. Porque o quê? Porque o dinheiro não rende juro. E devia ser exatamente ao contrário. E a mim, em determinada altura, percebi, depois comecei a não entender e hoje considero uma abençarragem. Mas pronto, eu serei uma economista mediana, não sou uma criatura que imita opiniões económicas, mas tirei o meu curso com 18, de maneira que não me demito de pensar. E, portanto, gostava de saber, quer dizer, se eles acham que a poupança não faz falta, porque eu sei que há outras razões para a política de juros zero, que é para não dizer negativos, ter sido seguida. Mas há tantos anos. Uma música que eu tenha acompanhado... Se for uma música estrangeira, Podem ser duas. é o My Way, do Frank Sinatra. Só podia. Se não, a do Aznavour, que se chama Savoir se retirer. Se for portuguesa, é um fado. Gosto muito de fado. E acho que há um homem que hoje canta muito bem fado, que é o António Zambujo. Qualquer dos fados do António Zambujo, que hoje já canta mais do que fado, me acompanha. E ele acompanha muito, porque eu trabalho com música. Portanto, E com António Zambujo. E já o conhece? O António Zambujo eu conheço sim, porque fomos parceiros na apresentação de uma fadista que fazia, era uma festa de homenagem que se lhe fazia e ele era um dos indivíduos que tocava, eu era uma das que falava, portanto, eu gosto de fado. Então vá, vamos brindar. A Portugal, a vocês, às mulheres, a nós, aos rapazes simpáticos, e ao nosso Lapa Palace, que nos recebeu muito bem. Muito bem. E muito obrigada. Obrigada. Obrigada e obrigada a si.